Isso. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia a quem está assistindo da Austrália ou de outros locais lá do outro lado dos oceanos que estão prestigiando. Boa noite a quem está em Londres. Oi, Clarice já está presente. Estou chamando algumas pessoas que pediram para comunicar. Alguns vêm, né, ou lembram, alguns param e entram. Hoje é o nosso 25º dia da leitura. 25º dia, 25 dias dessa leitura, desse espaço que sendo criado, um espaço de comentários, um espaço de informação, de esclarecimento, de incentivo. Hoje eu recebi... Oi, Guitel! É um espaço de incentivo também. Hoje eu recebi Tá boa? Meu sinal tá bom? Parece que caiu o sinal. Alguém pode me responder se o sinal tá bom aí? Está chegando ou parou o vídeo? Tranquilo? Ah, então tá. Aí travou? Aqui travou também. Agora voltou. Já seguiu. Vamos em frente então. Hoje eu recebi uma foto, até coloquei nos stories, de uma pessoa que há muito tempo acompanha o meu trabalho e ela fez a primeira aplicação e me marcou. Ela foi, né? Não mora aqui, mora em Governador Celso Ramos, foi fazer a primeira aplicação com a Daisy e me marcou, satisfeita, muito feliz porque estava fazendo a primeira aplicação. Muito bom! Já renderam os frutos desse incentivo, da informação, da vontade de trazer a sua imunidade também, né? Então, muito bom. Vamos à leitura. E hoje, a leitura de hoje é interessante, que agora eu estava revendo, e tem uma situação que aconteceu no passado que está bem relacionada ao que a gente vive hoje. Então vai ser uma boa surpresa. A leitura de hoje é do tratamento do Renan. O Renan, ele veio por crise de rinite, estava também com cisto sebáceo, mas ele, no momento, né, em que a gente estava vivendo, ele vinha com a preocupação por ter ausência de baço. Então eu vou contar um pouco da história dele aqui, e também o que a ausência de baço pode causar, né, frente à imunidade. Então o Renan veio com 26 anos, perdeu o baço com 17 anos, devido a um acidente. Ele foi à cirurgia. O nome dessa cirurgia é esplenectomia, que é a retirada do baço. E isso ocasiona a diminuição da imunidade. O baço é onde as células jovens se formam, então diminui, tem mais dificuldade com a imunidade, o que propicia mais infecção. Então, pequenas situações que para qualquer pessoa poderia passar tranquilo, com uma boa resposta, para quem não tem o baço, pode ser uma grande porta aberta para infecção. Então ele é sempre sujeito a infecções.
e com reações mais agressivas do que o normal, né? E uma das situações que acontece no organismo é que o fígado procura compensar isso, né? Procura ativar a ação do fígado para equilibrar e poder diminuir a situação de ter infecções, né? Ele procura compensar com uma resposta a infecções. Então, o próprio corpo colabora nesse sentido, mas também sobrecarrega um pouco o fígado, né? Então, tem que ter uma atenção também. E quando ele me procurou, em setembro de 2009, ele veio acompanhado da mãe, que relatou que desde criança ele tinha crises de rinite. Tomava remédios constantemente e no inverno e na primavera, que são épocas em que o pólen das árvores circula mais, ele sofria muito de falta de ar. Contou que tinha retirado 2 cistos sebáceos em 2007 e que naquele momento ele apresentava um cisto grande nas costas, em 2009, né, quando ele veio para mim. O médico havia sugerido que ele fizesse uma operação para retirá-lo. Sua mãe explicou que já pesquisava sobre a autohemoterapia, pois o ex-marido fazia o tratamento e que ela sempre ele sempre o indicava para Renan. No entanto, o Renan tinha resistido até aquele dia por não acreditar no que ouvia e porque não tinha interesse em submeter-se às aplicações. Quando o Renan chegou a mim, aí a situação apertou, né? Quando o Renan chegou a mim, o país e o mundo vivia o surto da gripe, a gripe A. A gripe A. Então foi naquele momento em que ele começou a fazer. Ele estava bastante preocupado com sua saúde, pois, por não ter o baço, a sua imunidade era mais baixa do que o normal. Para complicar, então aí vem a associação com o momento atual, as vacinas não estavam disponíveis e o índice de infecção mostravam-se altos e bem alarmantes. Eu cheguei a atender uma pessoa com H1N1 naquela época, até hoje ele é meu cliente. Então a situação que a gente viveu naquela época era próxima da nossa realidade de hoje e a gente superou, né? Iniciamos o tratamento com 10 ml na região glútea a cada 7 dias. Logo de início, notamos melhora na pele dele. Renan relatou maior disposição e mais vitalidade. Após a segunda aplicação, soube que tinha desaparecido o cisto nas costas, desmanchou. As melhoras foram acontecendo gradativamente, conforme o seu fortalecimento. Então, aconteceu um fortalecimento no organismo dele, o que deixou Renan mais confiante. E aí ele passou a vir por ele mesmo. No inverno de 2010, ele ainda teve algumas crises leves, mas ainda teve algumas crises de rinite e resfriado com a falta de ar. Mas agora, que foi quando eu escrevi o livro, no inverno de 2011, está tudo bem. Renan faz autohemoterapia até hoje e não pretende parar de fazer. Vem por sua própria iniciativa todas as semanas, até aquele momento em que eu acompanhei ele. Depois eles se mudaram
para outro local, mas seguiram sempre procurando alguém que fizesse a aplicação e para ele seguir o tratamento. Então, ele, devido à sua situação de não ter o baço, ele dos 17 até aquele momento, ele estava com 26, tinha necessidades diferentes de cuidados, de menor exposição a situações que pudessem ou desencadear as crises, né? A crise de rinite também deixa mais suscetível a inflamações e infecções. Então, tudo isso, né, fazia com que ele tivesse um cuidado. Mas, como o país estava passando pela gripe A, ele então se viu na necessidade de criar uma condição melhor na sua imunidade, porque poderia estar sujeito, né? Então, são as comorbidades que a gente vem vivendo hoje, que cada um vai avaliando a sua situação de vida para passar por esse momento, né? Era a epidemia de gripe A, né? Naquele momento. Acho que não era pandemia, era epidemia. Pela minha memória, agora, se alguém souber pode me corrigir, mas foi em 2009. Depois veio vacina, né? Mas o momento que a gente tem vivido também é um momento de que cada um busca recursos em que a imunidade se mantém elevada. Então, esse que tem sido o foco, a motivação para vir aqui e falar da imunidade, né? O que representa a imunidade dentro do nosso organismo, dentro desse sistema em que a gente está passando. Se faltam lá fora recursos, a gente procura buscar recursos na gente, e quanto mais rápido a gente agir, menos vai ser a invasão, né? Então, isso está em discussão nesses 2 últimos anos, no ano de 2020 e 2021. Às vezes cria confusão devido a diferentes posicionamentos, mas é importante trazer o esclarecimento. Esse esclarecimento de que a nossa imunidade vai responder pelas circunstâncias se ver agredido por algum agente infeccioso, ou um vírus, ou bactéria, que possa fazer com que esse agente infeccioso, né, ele por si, ele não tem como agir no organismo, mas quando ele entra, ele pega os nossos recursos para poder causar o dano, entendeu? Então ele rouba, né, os nossos recursos, ele invade a nosso organismo, e quando ele consegue ultrapassar as barreiras de defesa, ele entra nas células. E aí ele pega os elementos, os nossos nutrientes, utiliza para ele para poder se reproduzir. Então ele pega emprestado, ele rouba, né, para poder se reproduzir e largar as toxinas dele. Essas toxinas fazem com que o nosso corpo reaja e vai se inflamar. Então, se ele conseguir se replicar em grande quantidade, o que vai acontecer? Aí é o termo que eu tenho ouvido em algumas lives de médicos, de especialistas em infectologias, que é a tempestade inflamatória. Esse termo eu tenho escutado, a tempestade inflamatória. São vários, né? É uma chuva muito grande. Então, ele se espalhou a ponto de inflamar vários lugares ao mesmo tempo, e o organismo por si não dá conta e precisa de recursos maiores, mais complexos, ou mesmo de outros profissionais ou outros locais que vão tratar do nosso organismo. Então, o quanto antes, o quanto mais a gente souber de recursos que possam
aumentar a imunidade, fazer com que as nossas células tenham uma proteção maior, dificultem o trabalho da invasão, né? O acesso de invasão, e aí sim nós tenhamos uma proteção maior, né? Ou com as nossas barreiras ativadas, e aí tem algumas pessoas já com células específicas que são os anticorpos, né? Os anticorpos deste mesmo vírus, que são específicos, né? Ou de tem estudos, tem muitos estudos, né? Acontecendo, tem estudos, como é o caso aqui do nosso HU, que ele estudou que a vacina tríplice, que protege os órgãos da respiração, então faz com que fortaleça as células da respiração, para que se for invadido por esse vírus, vai ter pelo menos uma boa, uma capacidade melhor de responder, porque existe uma proteção maior naquelas células. Então está por todos os lados, tem pessoas buscando recursos de proteção, né? Então, por um pensamento associativo ao que se já tem anteriormente. Então, o que se já tem anteriormente? Pessoas que têm, que são contaminados pelo HIV, por exemplo, quanto antes se fizer o diagnóstico e se agir naquela situação para interromper a carga viral. Então, esse tem sido, né, o diferencial, fazer com que a carga viral diminua e não seja tão replicada, porque o vírus ele pega os nossos elementos, os nossos nutrientes e vai se reproduzir, fazendo vários xerox, né? Então, o quanto antes a gente puder interromper, né, é benéfico, porque você vai ter menos inflamações e vai poder tratar de uma forma ainda mais simples do que invasiva, né? Então, que Deus, né, ilumine a mente de todos os que estão trabalhando em prol da doença, mas que fortaleça também e ilumine a mente daqueles que trabalham para interromper o mais rápido possível a doença e tratar pessoas do lado de fora do ambiente hospitalar, que são em maior número, né? Então, que um colabora com o outro, um não compete com o outro, um não elimina a ação do outro. Pelo contrário, nesse momento, é a união de tudo que vai fazer com que se saia mais rápido de uma situação de complexidade e que a complexidade está esgotada na sua oferta. Então, a oferta é muito menor do que a procura. Então, aqui do lado de fora, precisa-se também ter um olhar para o que se oferece. E que esse é um recurso. A autoimunoterapia é um recurso, a alimentação é um recurso, e tem inúmeros, né? O exercício, tem pessoas que fazem alongamento, respiração, reiki, pilates, tudo que faça o fortalecimento do organismo para que esteja com as suas células mais expandidas e a barreira mais construída. E além de tudo, se fizermos uma limpeza no nosso organismo, ele vai tirar a sobrecarga do que poderia estar intoxicando. Então, isso torna mais de prontidão a nossa imunidade. A imunidade, açafrão, olha aqui, ó. Açafrão é muito bom, né? Ele fortalece o sistema imunológico, evita inflamações ou cuida das inflamações, né? Também.
Então, açafrão é muito bom, própolis é muito bom. A alimentação fundamental, como a gente já vem falando, a diminuição ou retirada, se possível, de açúcar, né? O açúcar que faz fermentar o sangue, deixa ele ácido e propício para a multiplicação de bactérias e vírus. Então, uma alimentação mais alcalina, que é o que se tem falado muito, é melhor. O leite produz muco muitas vezes, então pode obstruir a nossa respiração, dificulta, e aí o que se faz? Muito obrigada pela presença aqui e a contribuição. Participe sempre que quiser. Então isso é fundamental, não é? A hidratação, para manter as nossas células hidratadas, o nosso sistema, a nossa circulação bem hidratada. E aí tem a kombucha, tem vários outros, né, elementos que têm sido cada vez mais como é que é a alimentação viva, a alimentação, né, menos industrializada possível também, que vai fazer com que a nossa energia vital esteja elevada, esteja mais com uma qualidade, né? Então, o quanto a gente pode falar da imunidade, né? É muito rico o que se tem, né? O que se pode trazer para manter até o silêncio. Muitas vezes a gente respirar e entrar num espaço de silêncio, mas um espaço verdadeiro, um espaço interno, que serene a mente, isso também vai fazer com que a gente possa estar mais de prontidão, não muito tumultuada, né? Para que se tiver que agir rapidamente em alguma situação, a gente também tem os reflexos, né? Nosso sistema de reflexos e também, né, responde melhor. Porque aí vem, quando a gente, porque não adianta a gente ter muito estudo, mas não conseguir botar em prática pelos bloqueios emocionais, não é? Então, a gente também buscar desacelerar a mente em alguns momentos, para que se tenha momentos, intervalos, não é? De mais serenidade, o corpo recebe mais serotonina, endorfina, aqueles de apaziguamento, né, do nosso corpo, de limpeza, de entusiasmo, de alegria. Isso faz com que a nossa imunidade também esteja bombando, né? Então esse é o nosso objetivo, é fazer com que a gente conheça o nosso organismo, a gente conheça o nosso ritmo. Se a gente tentar mentalmente introduzir muitas atividades naquele dia, o nosso organismo pode responder com o quê? Com cansaço. Esse cansaço contínuo vai causar alguma perda, né? Algum desequilíbrio. Então, o que este período pode estar chamando a atenção para a gente é: cuida de si. Cuida de si. Busca o teu ritmo. Busca conhecer como é que o teu corpo funciona. E aí, quando tiver alguma alteração, a gente pode detectar mais rápido. E isso tem sido, né, a minha dedicação durante esses últimos muitos anos com as práticas terapêuticas integrativas, complementares, né? Ou da massagem, da bioenergética, ou do reiki, da meditação. Então eu busco isso para mim, e aquilo que eu vejo que funciona para mim, eu ofereço na minha atividade profissional, que é de grande satisfação. Cada pessoa que consegue encontrar o seu ritmo e depois respeitá-lo é uma grande satisfação. Então, Cristina e todos que estão aqui, né,
Eu vejo que tem bastante gente nova que entrou e que vem assistindo, participando. Agradeço bastante. E vamos ver quem é que vem amanhã. Amanhã, em princípio, seria o meu sobrinho Nicolas, mas eu não sei se ele está aqui, se ele vai participar. Eu vou perguntar para ele. Se não, vai ser da Alessandra, o relato dela. A Alessandra, ela tinha cistites de repetição e candidíase depois do parto. Isso que já tinha 10 anos. Então, ela passou a apresentar depois do parto candidíase, e sem conseguir ter pausas, né? Ou as crises começaram a ficar cada vez mais frequentes e baixou a imunidade, né? Então, ela estava com dificuldade de corrigir. Então, amanhã nós vamos conhecer um pouco desse tema. Quem tiver algum comentário, alguma sugestão, pode deixar depois no vídeo que fica gravado no IGVT, que aí as outras pessoas também podem ver, ou eu posso ver também. Às vezes eu não consigo responder aqui, porque não, passa mais rápido, não consigo ler. Então, desejo a todos um ótimo dia, uma continuação de dia, um ótimo final de semana. Hoje é o 25º dia de leitura e a gente está indo num bom propósito. Já deu alguns outros frutos que eu nem imaginava, então já chegou a outros lugares também, a outras pessoas, que se fosse somente em quem conseguisse adquirir o livro, não teria. Então, está fazendo uma boa função, não é? Muito bom. Clarice, Cristina, Guitel, o Abraão, olha só, gente que ainda não tinha vindo aqui, né? O Bruno entrou também, né, Bruno? O Bruno também vem acompanhando de uma certa forma, e então cada um que está cuidando da sua imunidade nesse momento está fazendo um benefício a si e respeitando o coletivo também, né? É menos um a sobrecarregar o coletivo. Então, eu acredito que essa é uma boa função para que a gente esteja atentos, né? Então, se hoje, por exemplo, né, foi a Carolina que já iniciou o tratamento dela e me mandou uma foto, né? Me marcou naquela foto, muito feliz, porque ela tinha iniciado o tratamento. Então, é mais um que agregou a autoimunoterapia à sua imunidade, à sua busca da imunidade. E ela vai ser uma multiplicadora a partir do momento que ela vive a experiência dela. E cada um de nós, assim como o Bruno já veio, deu o depoimento dele, a Clarice, a Guitel, e cada um que vem participando, né? Então, aqui eu deixo a todos com a minha extrema gratidão, o entusiasmo, e que a gente consiga ver a beleza e o outro lado, né, o que vem além deste momento que a gente está passando. Que cada um tenha assim a capacidade de se melhorar, de se reinventar e buscar o melhor na gente para vivenciar este período, né, que vai ficar na história. Então, nós vamos ser a história deste período também. Então, vamos fazer a melhor história possível, né? Imagina daqui a muitos anos alguém contando a história nossa, né? De que existiu uma pandemia, de um vírus que nasceu em determinado lugar. Então, assim, nós vamos ser a história. Muito bonito, né? Então, gratidão a todos e até amanhã.